Fala, tudo bem? Vamos gravar aqui nosso primeiro vídeo aqui sobre química analítica. O vídeo vai ser bem legal. A gente vai poder aqui fazer um exercício que a gente tem uma amostra desconhecida que ela tem uma concentração desconhecida de ácido clorídrico. E a gente vai ter que usar alguns métodos aqui, né, volumétricos de distulação para conseguir determinar essa concentração desconhecida. Se você não sabe o que é volumetria, eu posso fazer outros vídeos explicando, mas por hora a gente vai fazer aqui, vou tentar deixar claro aqui, espero que dê para entender. Então, vamos ler o nosso enunciado aqui e fazer. Uma amostra de HCl precisa ser analisada de forma a determinar a sua concentração. Para isso, pode utilizar o método de Volrad, a dentimetria indireta. Aqui a gente tem a nossa amostra e usar o método, né? É bom ressaltar que é um método indireto, ou seja, o que a gente está querendo saber não vai reagir diretamente com o titulante. Tá. Essa amostra que a gente tem, vamos desenhar aqui para ficar mais claro. A gente tem uma amostra aqui, né? Opa. Tem uma amostra e dessa amostra foi retirada uma alíquota. Tá. Uma alíquota é o que a gente vai usar aqui para analisar, né? Essa alíquota de 10 ml, ela foi diluída, ou seja, a concentração aqui vai mudar depois da diluição, né? Interessante a gente escrever os processos que estão acontecendo aqui, né? Pra gente não perder em mente o que a gente tem aqui realmente, né? Opa. Enfim. A gente tem essa diluição, né? Tá. Aí dessa diluição foi tirada outra amostra, que vai ter a maior concentração, né? Tá. Tem índice médio aqui, tem HCl. Opa, uma HCl com concentração desconhecida. Ok. Aí dessa amostra de 25 ml, depois de ser diluída, ela vai ser titulada com uma concentração de nitrato de prata. O que é nitrato de prata? Tá. É isso aqui, né? É bom a gente lembrar que isso aqui é solúvel, né? Sempre que a gente tiver um nitrato, qualquer sal com nitrato, ele é solúvel. Da mesma forma que sal tem sódio, né? Ele também é solúvel. É bom a gente lembrar disso. Ok. Então voltando aqui. Nessa amostra de 25 ml, ela vai ser titulada com nitrato de prata. Aí a gente tem que essa solução de nitrato de prata tem essa concentração, né? E a gente ficou sabendo aqui que foi adicionado 50 ml. Aqui, 50 ml. Em excesso, essa parte é importante, em excesso. Por que em excesso? Porque a gente vai ter essa seguinte reação aqui, né? A gente tem o ácido clorídrico e ele vai reagir com nitrato de prata. Vou botar aqui mais no cantinho, fica melhor. Aqui, ó, a gente tem o ácido clorídrico mais a GNO3. Então a gente vai formar aqui nosso sal, nitrato de prata, que é pouco solúvel, então ele precipita, né? Por isso que é uma volumetria por precipitação, né? Eu não citei isso, mas é uma volumetria por precipitação. Ok.
Mas como a gente tem um excesso de prata, né? Isso aqui tem excesso, isso aqui vai sobrar, né? E essa prata em excesso vai ser titulada no nosso próximo processo. Então, a gente vai ter isso aqui, a gente vai titular. Aí depois a gente vai pegar essa solução, vai ter prata em excesso, e vai titular com o tiocianato de potássio, não é? Tiocianato de potássio, que tem essa seguinte fórmula: tiocianato de potássio, KSN, tiocianato de potássio, KCN, né? SCN, que é o tiocianato. Ok. E aí que a gente foi nessa nossa informação que foi gasto 18,55 ml na concentração de 0,1531 mol por litro, né? Com isso a gente consegue determinar quanto que é o excesso de prata. Isso vai ser importante para a gente determinar a concentração do cloreto na solução inicial. Mas vamos colocar aqui direitinho nossas informações. Se salientar aqui que isso aqui é o nitrato de prata, né? Ok. Aqui a gente tem o tiocianato, a concentração de 0,15, qual é? 1531. E foi gasto 18,55 ml. Né? Ok. Aqui a gente sabe que a gente tem um excesso de prata. O excesso de prata vai reagir com o íon do tiocianato, né? Que ele é pouco solúvel também. Isso aqui vai nos gerar o precipitado. Né? Ok, mas como. Aqui a gente não está fazendo os cálculos ainda. Mas como é que isso aqui vai conseguir informar a concentração de cloreto na solução? Isso a gente vai ver agora. A gente consegue saber que o número de mols, né, do cloreto é o tanto de prata menos o tiocianato, o íon de tiocianato. Como? Porque a gente tem aqui a prata inicial, que ele vai reagir todo com o aparato, né? Então, o tanto que eu tenho de prata aqui, menos o que eu tenho daqui, né? Eu vou tirar, desconsiderar aqui na minha conta isso, né? Isso aqui equivale a isso aqui, né? Então a gente vai ter só a prata usada para precipitar somente o cloreto, né? Então, fazendo essa conta, a gente consegue saber o tanto de cloreto que eu tenho na minha amostra. Tá bom. E para fazer isso, a gente só tem que fazer essas contas, né? A gente tem que determinar o tanto de prata gasto e o tanto de tiocianato gasto. E isso é simples, a gente multiplica a nossa concentração pelo nosso volume. Então vamos fazer essa conta. O número de mols de tiocianato é o volume gasto de tiocianato vezes a concentração gasta. Então, nossa quantidade de prata é o volume de prata vezes molaridade de prata, tá? Concentração molar de prata. Ok. 50 ml vezes 0,168 mol por litro. Aqui. E mesma coisa com o tiocianato, mesmo procedimento aqui.
55, aliás. Ml vezes a nossa concentração. Tá. Aí depois de fazer essa conta, a gente vai ter a nossa quantidade de cloreto. É importante a gente lembrar aqui, quando a gente tem multiplicando mol por mililitro, a gente tem o milimol, né? Milimol significa 10 milimol é milésimo de mol, né? Milimol é igual a 10 a menos 3 mol, né? Enfim. Então, se a gente multiplicar aqui, a gente vai ter 5,84 milimols menos 2,84. Essa diferença aqui a gente vai achar 3 milimols, né? De cloreto. E a gente sabe que isso aqui, né, como a gente viu agora, é 3 vezes 10 a menos 3 mols. Mol, no caso. Enfim, mas a gente quer saber o que? A concentração em grama, concentração de HCl na amostra, né? Na amostra. Mas a gente tem que se fazer, a gente tem que perguntar, minha concentração aqui é a mesma da amostra? Não, porque a gente teve uma diluição, né? Então, a gente vai... na verdade, a gente quer saber a concentração em grama por litro, né? Enfim, mas primeiro vamos determinar a concentração em molar e depois transformar em grama por litro. Ok. A gente tem isso aqui em 25 ml. Então, para a gente fazer a nossa concentração, a gente tem que pegar o número de mols e formar pelo nosso volume. O que a gente tem aqui? Esse tanto de mols aqui, dividido pela nossa concentração em litros, né? Que a gente quer saber a concentração em mol por litro, né? A gente sabe que isso aqui, 1 mililitro, são 0,025 litros. 1 mililitro é 1 litro dividido por 1000. A gente faz essa conta aqui. Ok. Fazendo essa conta, a gente vai achar quanto? Dividido por 0,25, a gente vai achar 0,12 mols por litro. Tá bom. Essa é a minha concentração que eu tenho aqui e aqui, né? Aqui eu só tirei uma amostra, a gente não fez nenhuma diluição. Então a concentração aqui, ela se mantém. Se manteve. Mas a gente tem que saber a concentração aqui que vai ser igual aqui, né? A gente não, daqui pra cá não mudou e somente daqui pra cá mudou, né? Mas se a gente tem concentração aqui, a gente sabe que é igual na amostra, que é o que a gente está pensando em descobrir. Ok. Como a gente vai fazer para achar a nossa concentração da amostra? Muito simples. A gente pode usar nossa fórmula de diluição. O que a gente tem? Concentração inicial, volume inicial, concentração final e volume final. Então aqui a gente tem essa concentração a 25 ml. E a gente quer saber a concentração em 200. Na verdade aqui em 250 ml, porque aqui a gente tem esse volume nesse aqui, né? A gente tem essa concentração em 250 ml e quer saber em 10 ml, né?
Isso aqui vai ser o volume final, vai ser 10 ml. Então pensa aqui, a gente tem uma concentração, um volume de 250 e quer saber a concentração em 10 ml. Tem que ser maior, né? A nossa concentração final. Porque a gente está passando do meio com a mesma quantidade de matéria para um meio com um volume menor. Então a concentração por volume tem que ser maior. Então vamos fazer a nossa conta aqui. 250. É importante a gente lembrar aqui que não importa a gente colocar a nossa concentração em mol não, em litro ou em mililitro, porque eles vão meio que se cancelar aqui, né? A gente tem aqui as concentrações em mol por litro, então nossa resposta final vai ser mol por litro. Então a gente vai ter que simplesmente multiplicar 0,12 por 25. Isso vai resultar em 3 mol por litro. Não é? Então a gente tem que só descobrir a concentração, a massa molar do cloreto no ácido clorídrico. E para isso a gente tem que simplesmente, a gente pode constar a nossa tabela periódica. E quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir que a nossa massa molar é 36,5. Que a gente vai ter que fazer o quê? A soma da massa atômica de cada um, né? Do hidrogênio e do cloro, que dá mais ou menos, que é mais ou menos isso aqui, né? E vai ficar isso aqui no final, gramas por mol. Aqui a gente vai ter que simplesmente multiplicar, né? Porque a gente tem mol e está multiplicando por grama por mol. A gente vai cortar isso aqui e vai ter a nossa resposta final em grama por litro, que é a nossa unidade desejada. Então vamos fazer a nossa conta. Ótimo. 109,5 gramas por litro. Essa é a nossa concentração da amostra desconhecida, que agora nos é conhecida. Esse foi o nosso exercício. Se gostou, por favor, comente. Sugestões, eu sempre estou aberto. Então, até uma próxima e tchau.